Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É muito bom receber vocês aqui para essa abertura do ciclo de debate sobre a 5ª edição da Retratos da Leitura no Brasil. Essa edição da pesquisa, né, foi lançada dia 14, não sei se vocês tiveram oportunidade de participar, mas essa edição contou com a parceria do Itaú Cultural, né, para a sua realização, o que garantiu a aplicação da pesquisa a cada 4 anos para manter a série histórica desde 2007. Essa parceria com o Itaú também possibilitou ampliar a amostra, que era de 5.000 desde 2007, para 8.000 entrevistas. E, com isso, a gente consegue olhar para os números por capitais, isolar os dados das capitais e para conhecer os hábitos de leitura do pessoal, da população das capitais brasileiras e do Distrito Federal. Outra novidade dessa edição foi a investigação sobre os leitores de literatura. A gente aprofundou essa investigação e leitores de literatura no suporte livro e em outras plataformas, né? Isso graças a essa parceria com o Itaú, e acho importante a gente agradecer, especialmente o Saron, que abraçou a Retratos e possibilitou ampliar a abrangência da pesquisa, e está possibilitando também esses nossos encontros e esse ciclo, né? E quero aproveitar também para agradecer aí ao Claudinei e equipe que muito tem nos apoiado para a realização desses momentos. O ciclo, na verdade, ele propõe leituras da Retratos da Leitura, né? Então, a pesquisa tem uma imensidão de dados, né? E eles merecem, né, serem analisados por diferentes olhares, por diferentes lentes, né? E até para a gente conseguir dimensionar o tamanho do desafio que a gente tem para melhorar esse retrato, né? Então, esse é o principal objetivo desse nosso encontro, né? É trazer essas diferentes lentes, esses diferentes olhares para estar analisando essa imensidão de dados da Retratos. Nesta abertura, né, nesse nosso primeiro encontro, nós não vamos promover um debate somente sobre um tema. A gente tem várias indagações, né, sobre os resultados da pesquisa, e nesse nosso primeiro encontro a gente trouxe aquelas que são as mais frequentes, né? A principal, né, a gente tem dado aí entrevistas, e a mais recorrente é o que revela a série histórica da pesquisa, né, desde 2007, e como explicar, né, as quedas e as elevações dos percentuais. E agora, neste momento, né, neste painel, a gente vai estar propondo essa análise sob a lente das políticas públicas e do cenário, né, político e econômico do momento. E isso, lógico, a gente vai estar pedindo aí para o Castilho nos ajudar nessa análise. A outra indagação muito frequente, né, e que aí a gente vai pedir para Marisa olhar lá com a sua lupa, é o que leem os leitores. As diferentes listas de autores e livros que a pesquisa apresenta, o que ela nos revela sobre esses leitores de literatura? Essas revelações podem nos ensinar algo sobre a formação desses leitores? Né? Essa foi a nossa pergunta para Marisa. E outra importante indagação, que surge a partir também dos resultados da 5ª edição. Temos mais leitores?
na verdade, a gente só encontrou mais leitores na faixa de 5 a 10 anos. E eles leem por gosto. Isso diz a quinta edição. Agora, a questão que nós levamos para a Edmeia é por que deixam de ler após os 11 anos? O que pode explicar esse desencanto? E como despertar o gosto dessa garotada, né, na infância? A Retratos diz que a família é a principal influenciadora, especialmente nessa faixa etária. Mas a família leitora. E as famílias, né, mais vulneráveis? E as famílias que não são leitoras? Como garantir esse letramento, esse encantamento pelos livros nas escolas públicas? Essa foi a nossa principal questão para a Edmeia. Mas antes, né, da gente passar para esses nossos convidados, para eles nos responderem essas principais indagações, eu vou fazer uma breve apresentação da pesquisa, porque eu não sei se todos vocês participaram do lançamento, e acho que é importante, até para subsidiar a análise dos nossos convidados, a gente apresentar um pouquinho da pesquisa. Tá? Eu vou apresentar aí os nossos slides. Vocês estão vendo? Que bom. Então, vamos lá. Eu já falei que foi uma correalização Itaú Instituto ProLivro, com a coordenação do Instituto e com o apoio das entidades do livro, que são mantenedoras do IPL, Abrelivros, SNEL e Câmara Brasileira do Livro. A coordenação, por acaso, fica aí a meu cargo. A execução, a aplicação da pesquisa desde 2007 foi confiada ao Ibope Inteligência. A partir de 2007, a gente adotou uma metodologia de padrão internacional, que é do CERLAUC, para possibilitar a comparação com países da Iberoamérica, e a partir de 2007 também a gente passou a considerar a população de 5 anos ou mais. A amostra inicialmente era de 5.012 entrevistas, né? Então, a partir agora de 2019 é que a gente passa para uma amostra maior e traz as novidades que eu já falei, né? A possibilidade de leitura dos resultados pelas capitais e esse olhar para os leitores de literatura de livros em outros formatos. Sobre a metodologia, a amostra de 8.076 entrevistas, ela aconteceu em 208 municípios. Ela é uma amostra desproporcional, ponderada e de abrangência nacional. O público, como eu já falei, é de 5 anos ou mais, alfabetizado ou não. A margem de erro é de 95%, né, o intervalo de confiança, e a margem de erro, na verdade, é de 1,1 pontos percentuais para o total da amostra. Quando a gente olha para amostras menores, como a das capitais, essa margem ela aumenta, mas, segundo o Ibope, podemos confiar nesses resultados. O período de coleta, felizmente, deu para acontecer antes da pandemia, foi de outubro 19 a janeiro 20, e a coleta ela é entrevista presencial, no domicílio das pessoas, a gente chama de face a face, e o registro das respostas acontece em tablets, então é muito mais rápido até a tabulação. E quem é o leitor para a pesquisa? É aquele que leu inteiro ou em parte, pelo menos um livro digital ou impresso, nos últimos 3 meses. Não leitor é aquele que declarou que não leu nenhum livro nesse período, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. A gente mantém essa mesma definição desde 2007, o que possibilita construir essa série histórica, né? E o que a gente verifica? Como eu já falei, né? A gente tem
uma manutenção de um percentual em torno de 50%, né? Ele cai em 2011, volta a subir 6 pontos percentuais em 2015 e cai novamente 4 pontos percentuais em 2019. Estamos com 52% da população brasileira leitora, o que representa 101 milhões de pessoas, né? Então, o Castilho vai nos ajudar a explicar, né, essa manutenção desse patamar e principalmente essa queda de 2015 para 2019. E aonde estão os leitores, né? As mulheres, encontramos mais leitores entre as mulheres, 54%, e 50% dos homens são leitores, mas há uma redução de 2015 para 2019 de 4 pontos percentuais, e os homens estão, quer dizer, as mulheres estão caindo e se aproximando dos homens, né? Em relação à idade, à faixa etária, somente a faixa, como eu já apontei, dos 5 aos 10 anos, mostrou uma pequena elevação de 4 pontos percentuais. A partir dos 11, a gente tem queda, né, em todos o número de leitores, e essa queda ela passa a ser mais acentuada a partir dos 14 anos, onde caiu 8 pontos percentuais entre 2015 e 2019. Em relação olhando para quem está estudando, né, por níveis de escolaridade, a gente também tem uma pequena elevação no Fundamental 1, e isso está em sintonia com a elevação dos 5 aos 10 anos, uma queda importante também no Fundamental 2, que também mostra a queda a partir dos 11 anos, né? Está em sintonia com isso, uma pequena elevação de 1 ponto percentual somente no ensino médio, mas que bom que não caiu, e uma queda importante nos estudantes de nível superior. E essa queda, ela aparece também quando a gente olha para aqueles que concluíram o nível superior, quando a gente olha por escolaridade. E aqui a queda é mais acentuada ainda. A gente teve 14 pontos percentuais de redução nos leitores de nível superior. E a gente foi buscar alguma explicação dentro da própria pesquisa, e a gente encontrou no uso do tempo livre nesse extrato, né? Aqueles que têm nível superior e também aqueles que, de classe A e com renda familiar acima de 10 salários mínimos, são aqueles que onde o percentual de pessoas que ficam nas redes sociais mais aumentou, né? Que usam o seu tempo livre nas redes sociais mais aumentou. Né? Então, é possível que isso também esteja explicando a redução nesses estratos, no nível superior, na classe A e naqueles que têm uma maior renda. Né? A gente mantém o maior percentual de leitores, como é esperado, entre quem está estudando, mas também aí identificamos uma pequena redução. Né? Considerando classe, a redução aconteceu em todos os estratos, né? Mas ela foi mais sentida na A e B, e também nas faixas de renda familiar de mais de 5 salários mínimos. Eu falei, né, lá na frente a gente viu que temos 52% de leitores no Brasil. Mas a nossa definição, vocês viram que é bem generosa, né? A gente considera leitor quem lê o livro inteiro, quem lê o livro em parte, e de todos os gêneros, né? Inclusive Bíblia. Quando a gente olha só livros inteiros, a gente fica com 31% de leitores na população brasileira. 45% foram leitores de livros em parte. 13% livros indicados pela escola. É importante lembrar que aqui a gente está olhando para a população brasileira. Quando a gente olha somente para estudantes, esse número é superior. Leitura de livros por vontade própria, 47%, e aqui a gente tem livro lido em parte
livro lido inteiro. Também, vocês verificam que houve queda em todos esses, né, em todos esses segmentos. Também identificamos queda na leitura de Bíblia, vontade própria, de 26% para 24%, e é importante lembrar que, em 2015, quando a gente identificou uma elevação de 6 pontos percentuais, a gente verificou que o aumento se deu principalmente na população adulta, né, e principalmente por conta de leitores de Bíblia e livros religiosos. Aqui a gente está identificando uma pequena queda entre os leitores de Bíblia. Mas se a gente fosse definir que leitor é aquele que lê livros inteiros, nós teríamos 31% da população brasileira leitores, bem menos do que a nossa generosa definição. Apesar da gente ter reduzido o número ou percentual de leitores, a gente não identificou redução na média de livros, né? Ele continua em mais ou menos 2,5, quando a gente olha o total de livros. Em parte, ficou com 1,55, aumentou um pouquinho, e um livro lido inteiro, praticamente, 1,05, mantém a mesma média de 2015. E quando a gente olha para os leitores, essa média subiu um pouquinho. Então, apesar da gente ter reduzido o número de leitores, eles estão lendo um pouco mais. A média subiu de 4,5 para 5, de 2,6 para 3 lidos em parte, e de 1,9 para 2,04 livros lidos inteiros. Então, eles estão lendo um pouquinho mais. Eu fiz essa apresentação dos principais números, né? E agora vamos ao que interessa, né? Então, eu vou pedir para o Castilho. O Castilho, né? Eu acho que é conhecido de todos nós, né? E ele é filósofo, ele é professor, ele é editor, ele é conhecido como o pai do PNLL, ou P. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Opa, agora eu consigo ver todos. Sim. E o Castilho é o nosso pai do PNLL, ou PNLE, né, Castilho, que é o nome mais recente aí, porque ele incorporou a escrita, e ele deixou marcas por onde ele passou, como presidente da Unesp, que é a editora da Unesp, da BEL, diretor da Biblioteca Mário de Andrade. Então, né, ele sem dúvida, é ele quem tem essa lupa especial, né, para nos ajudar nessa análise da série histórica a partir das políticas públicas. Então, eu deixo aí para o Castilho nos apresentar aí a sua análise. Vamos lá, Castilho. Obrigado, Zoara. Obrigado pela apresentação, sempre generosa também. É uma satisfação estar aqui dividindo essa mesa com você, com a Marisa Lajolo, com a Edmeia, porque nós estamos abrindo um fórum que é bastante importante nas múltiplas análises, como você mesmo disse, do que Retratos da Leitura pode nos revelar, né? Então, eu queria, sem mais delongas, além de agradecer esse convite, lembrar também que eu estou, desde a pesquisa de 2011, também acompanhando o desenvolvimento dessa série histórica, e é um prazer enorme estar aqui discutindo essas questões, não é? Principalmente num momento tão difícil para o Brasil. Só um parênteses. Você Sim. E a Marisa nos acompanham nessa análise desde 2011, né? Vocês compõem uma Sim. comissão
técnica da pesquisa e nos ajuda muito, né? Nos ajuda desde a elaboração dos questionários, aperfeiçoamento, até a análise do banco de dados, do grande número de dados que a pesquisa oferece, né? Então, é importante lembrar isso. A Edneia está nos acompanhando nessa edição, ela está chegando agora, né? Mas a gente sempre contou com a contribuição de todos vocês para nos ajudarem nessa análise. Obrigada. É importante você estar lembrando isso. Obrigado, Zoara, porque realmente acho que é uma análise que, como tudo que foi feito na leitura no Brasil, pelo menos no período que eu acompanhei e participei mais ativamente, desde 2005, tudo tem sido muito coletivo, né? Eu acho que é um intercurso de várias sabedorias das mais diversas ordens que fazem, de fato, a gente poder entender melhor todos esses fenômenos. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a minha apresentação, tenho 15 minutos, vamos correr. Eu só peço para que vocês vejam se está tudo na tela, podemos começar. Ajuda aí para o Sérgio. Perfeito, ótimo. Muito bom. Então, eu fiz uma apresentação para vocês exatamente daquilo que me foi solicitado, que é dentro da série histórica dos retratos, o que aconteceu entre as políticas públicas do livro e leitura no Brasil e a incidência dessas políticas sobre a Retratos da Leitura. Na pesquisa anterior, né, divulgada em 2015, eu fiz uma análise, digamos assim, muito mais satisfeito com aquilo que nós estávamos vendo, porque, afinal, nós estávamos tendo um aumento, nós tivemos um aumento de 16,5 milhões de leitores no Brasil, usando a mesma tecnologia de pesquisa, a mesma metodologia também, que foi largamente afirmado, refinada em 2011. Então, de 2011 a 2015, nós tínhamos, o Brasil ganhava 16,5 milhões de leitores, e de 2015 a 2019, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. Uma coisa importante dizer logo de início, né? Quando nós falamos de política pública, principalmente para um país continente como é o nosso, nós temos o dever de trabalhar com números em escalas de política pública, escalas de um país que tem mais de 210 milhões de habitantes, não é? Com uma diversidade enorme e com distâncias de todas as ordens, tanto físicas quanto de ordem social, econômicas, etc., para resolver, né? Então, o dado impactante e aquilo que é o extrato, digamos assim, mais importante para a política pública, para uma análise de política pública, no meu entender, é esse quadro impactante. Em um determinado período, em 4 anos, ganhamos 16,6 milhões de leitores. De 2015 a 2019, resultado desta pesquisa, nós perdemos 4,6 milhões de leitores. E a pergunta é o que a política pública tem a ver com esses números, não é? Para discutirmos essa questão, eu acho importante nós trabalharmos também uma ideia, não? Quer dizer, não basta nós termos uma política pública. É preciso colocar a pergunta central: qual política pública nós estamos falando? Não é? Que tipo de política foi realizada ou está sendo realizada no país para que a gente tenha resultados como esse, ou mesmo para que tivéssemos tido resultados anteriores. A verdade é que, de 2006 a 2016, nós tivemos uma política pública que se identificou com todos os eixos, os alicerces do Plano Nacional do Livro e Leitura, que acredito a maioria de vocês, ou a totalidade de vocês que estão aqui conosco nessa live, conhece, né? Estou falando dos arquiconhecidos democratização do acesso ao livro e à leitura, com ênfase nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas comunitárias, nas bibliotecas escolares. Estou falando na criação e reforço da ideia da mediação da leitura, etc., etc., né?
Ou seja, todos aqueles eixos e objetivos, metas, desafios do Plano Nacional do Livro e Leitura, que foram construídas de maneira bastante democrática, bastante inclusiva, ouvindo todos os elos dessa imensa cadeia da leitura que temos no Brasil e no mundo, né? O Brasil construiu estratégias para tornar o quê? Mais palpável, mais claro e mais evidente a um país que se construi em torno de políticas sociais. Ou seja, tornar o direito à leitura uma política de Estado, uma política permanente, uma política supragovernamental e suprapartidária, interrompendo aqueles ciclos históricos da política pública brasileira, que era a existência de bons programas de formação de leitores que duravam enquanto estavam aquele governo e depois caíam. A nossa grande missão foi exatamente criar uma política de Estado. Esse movimento foi feito a partir de um grande pacto, e todos vocês sabem disso, porque só no período entre do segundo semestre de 2005 até o segundo semestre de 2006, foram realizadas mais de 200 reuniões presenciais, consultas a especialistas, inclusive alguns que estão nesse fórum, debates das mais variadas ordens, né? Ou seja, tudo para se tornar um compromisso permanente, de fato, para uma política pública de grande durabilidade, né? E, nesse período, o Estado, representado pelo governo na época, mais ouviu do que determinou, não é? Ou seja, de fato, foi uma construção coletiva, onde nós tivemos o alicerce da cultura e educação, que finalmente começavam a ter um pequeno diálogo, mas muito interessante quando ele aconteceu, para a formação de leitores plenos, e também o papel fundamental da participação da sociedade civil nessa tarefa. Essas questões que eu acabei de dizer estão inscritas agora na Lei 13.696, que é a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, onde, formalmente, do ponto de vista legal, nós temos uma política de Estado em uma legislação pela primeira vez no Brasil, né? Basicamente, essas políticas obedeceram a alguns conceitos básicos que as nações democráticas e as nações que pensam a inclusão social das pessoas, dos seus concidadãos, colocam, né? Então, rapidamente, dois trechinhos rápidos, aquilo que está na tela, né? Ou seja, a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura escrita, à literatura e às bibliotecas, ou seja, a leitura é reconhecida em lei como um direito, né, da cidadania brasileira, e, ao mesmo tempo, aquilo que a intenção da lei, no sentido de incentivar a leitura, é exatamente a possibilitar a todos, por meio de política de estímulo à leitura, ou seja, a existência de uma política do Estado, que é uma política também de estímulo à leitura, as condições para exercer a cidadania, viver uma vida digna e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. O que diz a série histórica, né? Em 2011, como já vimos, nós tínhamos 88,2 milhões de leitores. Em 2015, esse número subiu para 104,7 milhões, o tal dos 16,5 milhões de leitores que eu já disse no início, né? Naquele momento, essa interessante, né? Vista a ser examinada, quando se vê crescimento ou decréscimo, nós vimos que, em termos de investimentos em formação leitora, desde 2006, com o Pacto Nacional em torno do Plano Nacional do Livro e Leitura, os investimentos começaram a crescer, tanto do ponto de vista do setor privado e dos investimentos privados, mas principalmente também faz crescer, a partir de 2007, e principalmente em 2008, 2009 e 2010, um investimento até então inédito do ponto de vista do Ministério da Cultura, por exemplo, que era um ministério com menores recursos, entre 2008 e 2010. Então, de um investimento que era em torno de 6 milhões de reais anuais, passa uma média, entre 2008, 2009 e 2010, de 95 milhões de reais, né? Em 2010, por exemplo, eu lembro de um número bastante interessante, que chegava a quase 124 milhões de reais
entre investimentos do Ministério da Cultura e de outras entidades da federação. Ou seja, as políticas públicas, com todo esse movimento, elas criaram um incentivo exponencial das atividades de leitura e dos investimentos em eventos literários naquele período. E pesquisas já comprovam isso também, não é? Como, por exemplo, a pesquisa sobre as bibliotecas comunitárias, que demonstra que de 2008 até 2011, 2012, houve um aumento de 58% do número de bibliotecas comunitárias que foram criadas. Não é? Nós tivemos uma explosão de festivais, de feiras, de festas literárias, de saraus, que começam a florescer mais nesse período. Não que elas não existiam, mas aquilo que muitas vezes era tímido e circunscrito a algum lugar ou outro, começa a acontecer no Brasil todo. Não é? No Brasil todo. Então, o Estado começou a fazer a sua parte, não é? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, que eles também existiram, não é? E, ao mesmo tempo, a sociedade correspondia com a sua parte. Não é? A cultura trabalhava com a educação e a sociedade civil, que estava como maioria no Conselho Diretivo do Plano Nacional do Livre Leitura, no diálogo com o governo, no diálogo com o Estado, orientava e decidia as grandes estratégias. Então, com erros, com omissões, com problemas de muitas ordens, que todos sabemos que existiram, não é? Longe ainda do ideal que nós precisamos chegar para transformar o Brasil num país de leitores, certamente nós estávamos no rumo certo. A questão que se coloca hoje, não é? E se centra em duas frases que eu coloco aqui para vocês. Nós estamos, evidentemente, num momento histórico do país hoje, e nos últimos 4 anos, de contenção dos avanços sociais que foram conseguidos. Não é? Nós temos uma nova política pública no Brasil, que podemos chamar genericamente, em plena pandemia, que ainda vivenciamos, de negacionista, como feito por muitas análises aí de cientistas políticos, de sociólogos, etc., etc. E também fica muito claro, para mim, pelo menos, que sem política pública de leitura inclusiva e democrática, nós vamos ter, de fato, retrocessos civilizatórios. Essas marcas de destruição de programas sociais emancipatórios que se refletem sobre os resultados da leitura, não é? Para mim, estão claros também nessa tela que eu mostro aí para vocês. Não é? Não estou inventando absolutamente nada, são dados correntes, são dados diários, que acredito nenhuma das pessoas que estão nessa live e as que assistirão com liberdade de espírito, com honestidade intelectual, pode deixar de considerar. Não é? Fatos históricos. Em 2016, nós testemunhamos o impedimento da presidente eleita, se instaura claramente um aprofundamento da instabilidade política do país, que vinha desde 2013. Nós tivemos, a partir de 2016, e a partir do impedimento da presidência, um início de uma mudança muito forte, muito radical de prioridades do ponto de vista dos investimentos de governo, e, geralmente, eles se caracterizaram como avessos aos direitos sociais conquistados até então, pelo menos nos últimos 15 anos, ou diria até nos últimos 20 anos, até 2016. Não estou pegando apenas uma fase iniciada no ano 2000, mas mesmo antes, na presidência do presidente Fernando Henrique Cardoso. Rapidamente, vocês estão vendo, 2016, 2018, a extinção, recriação do Ministério da Cultura. Quando volta o Ministério da Cultura, a diretoria do Livre Leitura, que tinha um papel importante institucional dentro do Ministério, volta rebaixada como departamento, ou seja, um degrau abaixo na hierarquia de mando. Não é? O MIC, nesse período, não executa nenhum programa relevante de fomento à leitura. O Plano Nacional do Livre Leitura fica meses sem a Secretaria Executiva, porque, evidentemente, eu que exercia, abdiquei da Secretaria logo que houve a mudança de governo. A Renata Costa, que era coordenadora do Sistema de Bibliotecas do Estado do Rio, com uma longa trajetória, muito respeitada na área, tem uma gestão de 2 anos totalmente sem suportes políticos ou materiais, né, do Executivo. Ela se concentra naquilo que ela podia fazer e o fez bem, né, trabalhando com o Legislativo, trabalhando pelo projeto de lei para a criação da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que seria a nossa primeira marco legal, construindo uma política de Estado pela leitura. E ela consegue isso liderando, junto com a sociedade civil,
essa conquista importante para o período, que foi exatamente a lei que saiu em julho de 2018. Não é? Período seguinte, que começa em 2019 até agora, 2020, nós temos a extinção do Ministério da Cultura, não é? Nós temos uma notória desqualificação das atividades culturais. O Departamento do Livro e Leitura estava sem comando até dias atrás. Não é? A Secretaria Executiva do PNLL nunca foi nomeado ninguém no lugar da Renata, está sem responsável. Aquilo que era a presença da sociedade civil no diálogo com o governo para a construção das políticas públicas de livro e leitura foi extinto em julho de 2019, o Conselho Diretivo foi extinto em 2019, ou seja, não há política pública. Do lado da educação, nós temos o MEC com todos os problemas notoriamente conhecidos também, numa paralisia na área educacional e nas iniciativas de leitura. Não há iniciativas de fomento de leitura, e a primeira que surge, há poucas semanas atrás, é, de fato, uma experiência que está sendo absolutamente criticada por quem tem estatura para criticá-lo. Né? Ou seja, é um programa absolutamente avesso àquilo que o Plano Nacional do Livro e Leitura e agora a Lei 13.696 propõe para o desenvolvimento da leitura no país. Fora que a própria lei está sendo absolutamente desconhecida, a sua aplicação pelo atual governo. Temos esse dado, que é o dado principal, que é o núcleo, como eu volto a dizer a vocês, para uma política de escala, pensando numa política pública. Né? Queda percentual e de número de pessoas. Fechando rapidamente, o Brasil, como nós vamos enfrentar um futuro, então, que mostra que vai decrescer, não é? Porque se não houver uma mudança, nós vamos decrescer mais. Não é? Ou seja, primeiro, nós não podemos insistir na ingenuidade, como eu chamo aqui, de que o rebaixamento nada tem a ver com a destruição das políticas de livre leitura. Não é? Ou seja, nós tivemos um crescimento virtuoso, a partir de um consenso entre Estado e sociedade, construímos juntos isso, é a sociedade brasileira que constrói isso juntamente, na sua expressão política e na sua expressão privada, né? E, ao mesmo tempo, não podemos desconhecer que nada mudou nos últimos 4 anos nesse sentido. Né? Nós não podemos inflar as causas laterais. Né? Há várias questões que contribuem, né? A questão do maior acesso à internet, etc. Mas mesmo quando a gente trabalha com o acesso à internet, por exemplo, a internet tem uma política que não é pública, mas é uma política empresarial de cada vez mais ganhar adeptos, cada vez mais ganhar usuários. Né? Existem N documentários, N estudos sobre isso, que é uma política deliberada, é uma política massiva, é uma política quase individualizada para se ganhar adeptos. Então, as causas laterais são importantes, elas ajudam a explicar, mas há uma centralidade, do meu ponto de vista, da presença do Estado nesse decréscimo, não? Exatamente por uma questão de escala. Não? Ou a gente enfrenta esse debate, que nós estamos numa fase de desmonte daquilo que construímos coletivamente enquanto sociedade e Estado, não é? Ou nós não vamos impedir que essas determinações ocorram. Não é? Ou seja, há um poder de destrutivo hoje que precisa ser contido. Eu entendo também, por outro lado, que esse rebaixamento não foi menor porque nós temos uma sociedade civil e muitas instituições, muita militância pró-leitura, que são forças potentes, né? Que podem ajudar a segurar. O IPL, por exemplo, é uma delas, né? Ao fomentar retratos da leitura, a fomentar outros projetos, como ouso dizer, alguns milhares de projetos que temos no Brasil todo que seguram essa permanência da leitura. E não podemos esquecer também que muitos planos municipais do livro e leitura, que giram em torno desses grupos e de governos que entendem que a leitura é algo importante, continuam acontecendo pelo Brasil. Não é o que me faz entender que investir nos municípios hoje é uma forma também de contermos esta queda, esse decréscimo importante que vimos nessa pesquisa. Fechando, o que revela também essa série histórica, não é? Eu entendo que, do ponto de vista da política pública, do ponto de vista de olhar para o Brasil,
os retratos da leitura também são retratos da nossa exclusão, ou seja, são retratos da exclusão da maioria dos brasileiros, do seu direito à leitura e, portanto, do seu direito à cidadania plena, né? Ou seja, nós somos também na leitura, nesse item da leitura, um país dividido entre aqueles que conseguiram conquistar o seu direito à leitura e aqueles que ainda não conseguiram. E, infelizmente, eles são a maioria, né? Ao mesmo tempo, coloca a Retratos, coloca para o Brasil o seu retrato nu e cru dentro da sua própria história enquanto nação. Nós somos um país com uma história muito oscilante, né, do ponto de vista das políticas e das decisões que tomamos enquanto nação, para termos um desenvolvimento sustentável, né, entre uma comunidade que vai valorizar o sujeito, não apenas os números, né, ou essa eterna subalternidade num século do conhecimento e da informação, que é o século XXI. Né? Continuo, como indivíduo, essa convicção com milhares de pessoas em todo o Brasil, que a capacidade de leitura é essencial para nós avançarmos e chegarmos a um país melhor, né? A um país com mais equidade, um país com maiores possibilidades para que cada cidadão brasileiro se sinta, de fato, não apenas orgulhoso do seu país, mas que ele possa sobreviver nele com dignidade. Com dignidade, né? Hoje, me parece que uma tarefa importante é fazer acontecer a lei da Política Nacional de Leitura Escrita, né? Nós temos que conquistar o direito à leitura como chave de todos os outros direitos. Enfrentar essas revelações é o desafio, como digo aqui, e a possibilidade de transformarmos para melhor o Brasil, né? E somos nós mesmos que temos que decidir, enquanto nação, o que queremos para hoje e para o futuro do país. Muito obrigado a vocês pela atenção. Por exemplo, a visibilidade das bibliotecas, o percentual de frequentadores das bibliotecas públicas, também identificamos queda ali, e que também denuncia, né, programas como o Biblioteca Parque, vários programas voltados para bibliotecas que foram aí desmontados, né? Então, acho que a gente tem esse olhar para a política nacional como um todo, mas eu acho que esse desmonte, ou essa dificuldade na manutenção de programas, você consegue perceber em vários dados da pesquisa. E, sem dúvida, né, eu acho que num país com tantas exclusões, se a gente não tiver as políticas para garantir o acesso, para garantir a plena alfabetização, para garantir o letramento, né, eu acho que a gente nunca vai sair desse patamar, que eu digo, é muito generoso olhar os 50%, eu acho que é muito menor do que isso, quando a gente abre esses números, né? Infelizmente, estamos muito distantes desse país leitor, e se a gente não tiver políticas efetivas, programas efetivos, certamente a gente vai ter uma queda muito mais preocupante na próxima edição, né? A Marisa, eu acho que teve algum probleminha aí, então a gente vai inverter a nossa sequência. Eu vou pedir para Edmeia para você entrar com a sua apresentação. A gente está aí, os nossos tempos estão todos muito, né, apertadinhos, então eu peço para você entrar, Edmeia, e enquanto isso a gente aí o pessoal está ajudando a Marisa para ela voltar aqui à transmissão. Tudo bem? Você pode baixar aí a tua apresentação? Baixo e já começo a falar, né? Tá. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que ainda falta pronto, acho que agora a apresentação está na tela, Zara? Tá, então,
Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de falar para vocês sobre os desafios para a formação de leitores no Brasil, em foco às crianças, a partir da Retratos. Então, inicialmente, eu vou propor 10 questões fundamentais para melhorar a qualidade das políticas públicas referente às escolas, desde a educação infantil, em período de pós-pandemia de Covid-19, certamente. Então, nós vamos ler as 10 questões, simplesmente, e depois, uma a uma, a gente discute, certo? Para que tenha uma ideia abrangente do todo. Qual o significado do termo leitura na formação do cidadão, tendo em vista o objetivo de minimizar as desigualdades sociais? A 2. Que alerta de enormes proporções a pesquisa internacional PISA nos tem apresentado desde 2000? A 3. Quais as oportunidades que as crianças, desde bebês, desfrutam em famílias de leitores com relação ao letramento emergente, no período de maior plasticidade cerebral, importante para a aprendizagem? A 4. O que ocorre com as crianças das classes vulneráveis desde pequenas? Quais causas interrelacionadas interferem no seu desenvolvimento? A 5. A partir da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, com foco nas crianças, 5 a 10 anos, os dados explicitam justificativas para as dificuldades ao ler. Quais são elas? A 6. Outros dados da Retratos, referente à pergunta: atualmente está lendo algum livro para crianças e jovens? Verificamos que por que os jovens estão lendo menos? O que aconteceu com eles quando eram crianças? A 7. Como viabilizar uma recuperação lúdica do processo de letramento emergente no primeiro ano do ensino fundamental? A 8. O que todas as questões anteriores têm a ver com o processo de alfabetização? A 9. Por que é urgente a instalação de sala de múltiplas linguagens nas escolas desde a educação infantil? A 10. Qual será o papel do Fundeb para enfrentar o desafio de formar leitores no Brasil? Então, a primeira. Qual o significado do termo leitura, não tendo em vista minimizar as desigualdades sociais? A leitura é um direito de todo cidadão, necessário para a constituição de seres humanos plenos, com aptidão para análise, crítica e potencialmente capazes de usar a imaginação e inovar. São recorrentes essas afirmações sobre o significado da palavra leitura, como ação que dignifica o ser humano, possibilita o acesso ao conhecimento e a interação dialógica. Mas será que nós vamos continuar só afirmando que é um direito? Todos nós sabemos disso. Quais as soluções mais concretas nós podemos conseguir? Quando falamos de linguagem, de leitura, estamos nos referindo à linguagem verbal e não verbal. Verbal por meio da palavra e não verbal, imagens, cores, sons, o visual sonoro. Então, são diferentes graus de hibridismo que constituem todas essas linguagens. Seja nas línguas, é o hibridismo entre verbal e não verbal, nas artes visuais, nas artes cênicas, nas sequenciais, todos nós temos uma boa noção disso. Então, linguagem, leitura de linguagem, verbal e não verbal. Que alerta de enormes proporções a pesquisa internacional PISA nos tem apresentado desde 2000. O alerta é sobre o grau reduzido de proficiência em leitura de nossos jovens de 15 anos, egressos do ensino fundamental 2. A primeira pesquisa de 2000, 32 países, nós ficamos no último lugar. A de 2019, 79 países, nós ficamos no lugar 58, continuamos nos últimos lugares. E todas as avaliações nacionais têm sido muito esclarecedoras. Melhoramos um pouquinho, mas é muito pouco
em relação ao que é necessário para as crianças das classes desfavorecidas. Quais as oportunidades agora que as crianças, desde bebês, desfrutam em famílias de leitores com relação ao letramento emergente, no período de maior plasticidade cerebral, que é super importante para a aprendizagem? Então, vejam que o desenvolvimento da oralidade, da interação dialógica, fala e escuta, e, consequentemente, do letramento emergente, tende a ocorrer de modo natural em famílias de leitores, com amplo repertório cultural e que dispõem de recursos e de tempo para interagir com as crianças. Então, esse precioso tempo dedicado pelos pais ao brincar, às brincadeiras, aos jogos, aos diálogos, e progressivamente a contação de histórias, a leitura de poemas, ao manuseio, a exploração dos livros-álbuns ou livros de arte visual e literatura infantil, amplia a memória discursiva e afetiva das crianças, nutrindo mente e cérebro, portanto, expandindo todo o potencial linguístico e discursivo das crianças. Então, realmente é fundamental o que ocorre com a família de leitores. E o que ocorre com as crianças das classes vulneráveis desde pequenas com relação ao letramento emergente? Quais causas interrelacionadas interferem no seu desenvolvimento? Duas causas. Fontes restritas de letramento no contexto familiar. Escolaridade precária dos pais, a maioria, todos nós sabemos. Renda familiar super restrita. E observando os extremos referente às crianças de 5 a 10 anos, 34% recebem até um salário mínimo e 1% mais de 10 salários. E, além das fontes restritas de letramento familiar, o aporte educacional frágil na educação infantil, creches, pré-escola, quando as crianças já têm, né? Então, a ausência de recursos, a ausência de brinquedos, jogos, materiais para desenhar, pintar, livros, álbuns ou livros de arte visual e literatura infantil. E professores sem materiais, sem recursos adequados, sem tempo para planejar atividades, com formação insuficiente, sim, mas o problema maior é que estão sem materiais e sem recursos, né? Assim, a partir da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, com foco nas crianças, 5 a 10 anos, os dados confirmam e explicitam as justificativas para as dificuldades ao ler. Quais são elas? Não ter um lugar adequado para ler, sentir-se muito cansado para ler, não ter paciência para ler, 2%, ter dificuldades para ler, não ter bibliotecas por perto, 4%, não preferir outras atividades, 5%, falta de tempo, 7%, não gostar de ler, 8%. Não saber ler, 65%. Se somarmos a esses 65%, os 31% das justificativas anteriores, embora algumas pouco convincentes, mas que refletem insatisfação e extrema baixa estima, teremos 96%. Então, uns dados números muito estarrecedores, uns resultados estarrecedores. Bom. Outros dados da Retratos, referente à pergunta, atualmente está lendo algum livro para crianças e jovens? Por que os jovens estão lendo menos? O que aconteceu com eles quando eram crianças? Então, a resposta afirmativa, 51%, 5 a 10 anos, estão lendo. 46%, 11 a 13 anos, e 37%, 14 a 17 anos. Simples. Então, as crianças estão lendo mais, mas só 51% das crianças, e os outros 49%? E vejam o decréscimo, os jovens com 37%. Inúmeras explicações para o interesse decrescente pela leitura. Há inúmeras, vamos ver pelo menos duas.
Quando crianças pequenas, eles não tiveram oportunidade de desfrutar de um letramento emergente lúdico, nem na família, nem na escola, que é a educação infantil, que era precária. Portanto, não tiveram acesso a vivências básicas para desenvolver influência ao ler, a competência de leitura. E ao não ser competente, não ter fluência, como é que é possível gostar de ler? E nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, ainda com dificuldades ao ler, se defrontam com textos mais complexos, além de acesso restrito a bibliotecas bem equipadas com títulos de interesse, né? De acesso restrito a essas bibliotecas. Como viabilizar uma recuperação lúdica do processo do letramento emergente no primeiro ano do ensino fundamental? Por que é necessária essa recuperação? Primeiro vamos ver isso. A hipótese é a seguinte: a maior parte das crianças de 5 a 10 anos da pesquisa não teve acesso a duas oportunidades: família de leitores e educação infantil de qualidade. Como viabilizar essa recuperação? Dedicar um precioso tempo. Nós precisamos de um programa intensivo para que as crianças, no primeiro ano do ensino fundamental, tenham acesso a inúmeros livros de arte visual e literatura infantil e se encantem com os livros, explorando, lendo palavras e imagens, comentando, imaginando novas histórias, criando livros. Esse programa intensivo terá de anteceder o processo deliberado de alfabetização. É fundamental que isso aconteça. Então, o que todas as questões anteriores têm a ver com o processo de alfabetização? O processo lúdico de letramento emergente de cada criança na primeira infância aumentará suas probabilidades de sucesso escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Se ocorrer letramento emergente lúdico, o processo de alfabetização não será sofrido, não deixará estigmas que provoquem dificuldades e o não gostar de ler. Então, essa imersão inicial em atividades de leitura facilitará a aprendizagem, ampliará a memória discursiva e afetiva, despertando o prazer de ler. Consequentemente, o contato inicial com os conjuntos de letras móveis nas brincadeiras para a formação de palavras, entre outras atividades, ocorrerá de forma harmoniosa. Bom, 9, então, por que é urgente a instalação de sala de múltiplas linguagens nas escolas desde a educação infantil? O que acontece na ausência de ambientes adequados? O que tem acontecido nessa ausência? As crianças recebem somente lápis e papel e são convidadas a copiar letras. Como é que podem ficar encantados com as letras, com a leitura, com os livros, com a alfabetização? Bom, é urgente, portanto, que cada escola pública disponha de ambiente acolhedor e instigante, sala de múltiplas linguagens, com diretores empenhados em colaborar na organização e obtenção de recursos, que são diversos materiais: almofadas, jogos, brinquedos, cadernos para desenho, giz, cera, livros, todos os tipos, impressos, digitais, em braille, em áudio, computador e outros recursos tecnológicos. Professores entusiastas, com condições e tempo suficiente para imaginar projetos em que atuem como mediadores, possibilitando que as crianças apreciem livros e sejam protagonistas, criando narrativas a partir de imagens dos livros-álbuns ou de arte visual e literatura infantil, contando histórias para seus colegas e familiares, além de inúmeras brincadeiras de faz de conta. E 10ª, qual será o papel do Fundeb para enfrentar o desafio de formar leitores desde a infância?
O Fundeb poderá criar oportunidades apropriadas às crianças, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. Se funcionar como um mecanismo permanente e redistributivo de financiamento. Se propuser salários dignos para professores atuarem em tempo integral, não somente com alunos, mas também no planejamento e autoformação. E viabilizar condições inovadoras de infraestrutura nos ambientes. Então, a sala de múltiplas linguagens para esses ambientes, né, há um imenso legado de livros de literatura que encantam pessoas de todas as idades. Então, a educação de qualidade para crianças e jovens de escolas públicas é uma esperança e certamente produzirá impactos na redução das desigualdades sociais, uma vez que escola precária não permite que o desempenho melhore. Então, estou há muitos anos na Faculdade de Educação da USP, formando professores, vendo relatórios de estágio de alunos que visitam escolas públicas e particulares e conhecemos bem a realidade. Quando os professores se entusiasmam, quando os diretores são empenhados e quando há materiais à disposição, eles atuam muito bem, mas nós precisamos realmente dessas salas de múltiplas linguagens na educação infantil, desde a educação infantil, porque a raiz do problema está na infância, desde a primeira infância, que estão a maioria dos nossos leitores, né? Estamos formando a maioria dos nossos leitores. Obrigada. Obrigada, Edneia. Você nos dá uma aula, né? Eu acho incrível tudo que você nos diz, tudo que você nos mostra sobre a importância de investir nessa criança, de oferecer tantos recursos, mas, ao mesmo tempo, nos traz uma angústia enorme, né? Quando é que a gente vai ter realmente essas políticas públicas, né, Castilho, e ter um Fundeb investindo, de fato, né, nesse equipamento, nessas condições, para que a gente possibilite a essas crianças tão sem direitos, né, que elas realmente consigam ter esse encantamento pelos livros e um letramento que seja eficaz, né? Eu acho incrível a tua aula, realmente eu não tinha falado, você é uma grande pesquisadora, né, nesse tema e nem precisou nem falar, quer dizer, você já mostrou o quanto você aprofunda. Aliás, ela foi buscar os dados lá dentro da pesquisa, né, esses dados que ela nos trouxe nem estão lá no nosso site, ela foi lá no banco de dados para trazer essa análise sobre as crianças de 5 a 10 anos, né? Então, obrigadíssimo, eu acho que a gente está aprendendo muito com você, Edmeia. A gente acabou invertendo a nossa sequência, agora a gente vai passar aí a fala para a Marisa. Marisa, acho que é conhecida de todos, também é professora, também é doutora como a Edmeia está lá na USP, a Marisa vem da Unicamp e atualmente está lá no Mackenzie, ela também é autora de vários livros, tanto de literatura, quanto aí é especializada em Monteiro Lobato, ganhou Jabuti, tem e agora, essa semana, um novo título, o título de pesquisadora emérita do CNPq. Parabéns, Marisa, e vamos lá, né? Vamos ouvir um pouquinho, que acho que você tem coisas importantes, mais importantes do que eu aí para nos trazer sobre o que você encontrou lá na pesquisa quando você analisou a lista de autores e livros lidos. São várias listas, né? Muito Vou apresentar os slides.
Ok, Zuara, muito obrigada. Não é verdade que eu tenha coisas mais importantes a dizer do que você tem coisas importantíssimas. Eu queria agradecer a chance de, mais uma vez, participar da discussão dos resultados do Retratos da Leitura no Brasil. Reencontrar aqui o meu velho amigo e companheiro Castilho, minha velha amiga e companheira Edmeia. E eu vou começar a minha participação agradecendo a presença dos ouvintes, dos assistentes a essa discussão, e pedindo toda a colaboração do Google, das redes digitais, para que eu não saia do ar no meio da fala. Eu vou começar lendo um texto. Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos, ingênuos. As letras fizeram-se para frases. O algarismo não tem frases nem retórica. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não leem letra. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o que o senhor fulano de tal diz. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer. Nem se realmente o senhor fulano de tal pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos brasileiros votam do mesmo modo que respiram, sem saber por quê nem o quê. Votam como vão a uma festa, por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. Esse texto que afirma a nação não sabe ler, há só uma percentagem pequena de indivíduos residentes neste país que podem ler. Esse texto é de 1876 e é assinado pelo Machado de Assis, publicado numa crônica dele no jornal daquela época. E é lamentável a gente pensar que as coisas não mudaram tanto assim, mais de um século depois desta tristíssima confissão do Machado de Assis sobre, na crônica ele conta que ele não desconfiava disso, mas que de repente ele está assustado. Esse é o primeiro recenseamento brasileiro que foi feito em 1872 e publicado em 1876, e a crônica dele é sobre a publicação deste recenseamento. O que eu acho fundamental nessa pesquisa Retratos de Leitura no Brasil é que ela trabalha com números, e como disse o Machado, os números não permitem metáforas. Os números, por mais feios que sejam, eles são frios e eles revelam uma verdade. A parte que me toca nesse latifúndio é discutir o que é que esses poucos brasileiros que leem e essa parcela que diminuiu um pouco de brasileiros leitores, o que é que eles dizem que eles leem, não é? E aqui a questão fica muito interessante. Zuara, a gente pode ir para o anterior, por favor. Esse slide é um slide que se pergunta quem é que sugeriu o livro que o pesquisado diz que está lendo. Algum professor ou professora. E, em segundo lugar, vem a figura materna. Eu queria só confirmar algo que a Zuara colocou logo na fala inicial dela, que o Castilho retoma, é que a população feminina lê mais do que a população masculina. Palmas para nós, Edmeia, Zuara e Castilho, você fique quietinho aí no Clube dos Bolinhas, que leem menos do que as Luluzinhas. Bom, mas ao mesmo tempo que essas mulheres, elas são uma quantidade maior de leitoras do que os leitores,
Um outro resultado da pesquisa sugere que 46% das mães dos entrevistados ou são analfabetas, 16%, ou só fizeram até o Fundamental 1, 30%. Então, é admirável que essas mulheres, com tão pouca formação de leitura, elas tenham se envolvido na sugestão de leitura a que os filhos entrevistados se reportam atualmente, né? Então, aqui eu tenho qual é a mediação que levou uma percentagem de brasileiros entrevistados a lerem. E agora a gente, por favor, passa para o próximo slide, que diz o que é que eles estão lendo. Né? Qual foi o último livro lido ou que está lendo? É um campeão tradicional a Bíblia. Não há dúvida nenhuma, até se a gente, aos domingos, andar pelas ruas, a gente vai encontrar muita gente sobraçando Bíblias. Agora, o curioso é que depois, quando se precisa perguntar qual é o autor do livro que está lendo, geralmente aparece um autor da Bíblia, aparece como sendo o senhor João Ferreira de Almeida, que efetivamente foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Isso aconteceu no século XVII. Atualmente, as versões da Bíblia são a tradução dele, mas, claro, que adaptada, atualizada. Mas o que eu acho muito curioso é as pessoas que dizem ser leitores assíduos da Bíblia entenderem que a Bíblia tem um autor. Até onde se sabe, a Bíblia é a revelação da palavra divina. Então, parece que ela não está sendo bem lida por essa quantidade imensa de leitores. Em segundo lugar, e a partir daí vem uma série de best-sellers e de livros mais clássicos. Né? Vejam que Diário de um Banana é um livro recente, é um livro juvenil. A Turma da Mônica digamos assim, se celebriza a partir, fica célebre a partir de revistas. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma mistura muito interessante de Dom Casmurro com Harry Potter, não é? De A Culpa é das Estrelas com 50 Tons de Cinza. Então, eu acho que a revelação, o retrato do leitor, o retrato do livro lido que essa pesquisa nos fornece, está pedindo com urgência que a gente se detenha um pouco para além dos algarismos que ela revela, para a qualidade dos textos que ela mostra ou que os pesquisados dizem que leem, para a gente imaginar quais são as representações efetivas de leitura com a qual eles operam. Uma outra pergunta da pesquisa, que aparece no próximo slide, são os livros mais marcantes, né? E os 28 livros mais marcantes citados, eles são extremamente curiosos, porque, obviamente, a Bíblia continua. Obviamente, a Cabana continua, o Pequeno Príncipe continua. Ou seja, há uma grande coincidência entre os livros mais marcantes e os últimos livros. Eu fico me perguntando se esses últimos não são os únicos, né? Quer dizer, e se esses livros considerados mais marcantes não são livros fora a Cabana ou fora A Culpa é das Estrelas, esses livros mais marcantes não são citados meio de memória, porque é muito difícil eu acreditar que no século XXI alguém considera que A Moreninha e Iracema foi o livro mais marcante da vida deste leitor, né? Então, uma pesquisa que esse retrato de leitura no Brasil sugere é a gente se deter um pouco, se debruçar um pouco na leitura desses livros e tentar fazer digamos assim, uma segunda etapa de pesquisa para avaliar como é que esses livros são lidos, né? Essa pesquisa sobre como esses livros são lidos continua através dos autores de que mais gostam, que é o último slide a que eu vou me referir. Então, os autores de que mais gostam, eu vou citar aqui Machado de Assis, Monteiro Lobato, Augusto Cury, Maurício de Souza,
Jorge Amado, Paulo Coelho, Zíbia Gasparetto e Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado não aparecem nos livros mais marcantes. Então, eu acho que é muito curioso eu pensar que os leitores leem livros de autores que não são os autores que são mais importantes para eles. Eles leem, eles citam autores que provavelmente são autores, talvez, da mídia. Por exemplo, quem é mesmo que atualmente considera Carlos Drummond de Andrade um excelente autor, o autor de que mais gosta, ou Cecília Meirelles? E aqui vale a pena a gente fazer uma comparação entre essa pesquisa do IPL sobre o que os leitores dizem que leem e as pesquisas da CBL, que dizem os livros que são vendidos no Brasil. Será que esses autores de quem os leitores dizem que mais gostam são os autores que mais vendem livros no Brasil? Vejam que Drummond de Andrade e Cecília Meirelles aparecem ao lado de José de Alencar, de Chico Xavier e de Paulo Coelho. Então, com certeza, Paulo Coelho é um autor que tem um índice de vendas muito alto, mas vale a pena eu me dedicar a ler Paulo Coelho e a pensar sobre o significado da leitura do Paulo Coelho numa ampla base de leitores brasileiros, não é? Eu gostaria de deixar como mensagem, digamos assim, para o futuro, né, Zoara? A gente retomar, a gente não é retomar, é a gente planificar um estudo mais acurado da parte, digamos, qualitativa das informações que essa pesquisa está nos dando. A questão do decréscimo do número de leitores, há uma outra questão bastante interessante aqui, que é a única população que parece aumentar em leitura é a população do Fundamental 1. Né? O Fundamental 1, não sei se vocês continuam me ouvindo, continuam? A minha tela está completamente oscilante. Os leitores do Fundamental 1 são autores fundamentalmente dependentes da escola e da presença do livro na escola. Né? E é aqui que a gente pensa, a partir da fala do Castilho, os terríveis riscos que o fim de programas bons de leitura escolar, de fornecimento de livros para a escola, pode representar em termos da perda deste potencial de leitores, sem os quais o decréscimo vai ser progressivo, porque são essas crianças que estão no Fundamental 1, que estavam antes no infantil, que elas vão chegar ao ensino médio, elas vão ser pautadas pelo exame vestibular. Vejam que eu penso que a Moreninha e Iracema estão nessa lista, porque ouviu-se falar delas a propósito de alguma questão de exame vestibular, e sem essa base não vai se chegar absolutamente a lugar nenhum. Eu penso atualmente que se precisaria, penso no curso de letras, que é onde eu trabalho, eu sou professora de literatura, e eu fico me perguntando se todos os mestrados, se todos os doutorados em literatura, se todos os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, eles não poderiam incluir uma atividade de leitura literária como obrigatoriedade das altas reflexões sobre a metonímia em Fernando Pessoa ou a qualquer outro tema fundamental de teoria literária, que é fundamental, mas que tem muito pouco reflexo no ensino fundamental 1, 2 e médio. Então, eu acho que a gente pensar nessas coisas, pensar nesse acervo de livros, é um presente para quem estuda ensino de literatura, essa lista de livros que a pesquisa nos traz. A gente precisa ler esses livros, a gente precisa pensar nesses livros e a gente precisa trabalhar com esses livros na escola para que a gente possa, de repente, transformar esse país, se é que isso será possível atualmente, num país de leitores. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pela chance de participação.
Obrigada, internet, por ter funcionado o que eu entendo durante essa minha fala. E obrigado ao que estão eventualmente nos ouvindo. Fico por aqui, Zoara. Eu fico pensando como é que acontece a prática leitora. Oi? Ah, sim. Pronto? Estou aqui. A prática leitora dentro da escola, né? Quer dizer, eu acho que essas listas, de alguma forma, refletem isso, né, Marisa? Acho que foi um pouco o que você apontou. O que está acontecendo no Fundamental 2, o que está acontecendo no ensino médio, né? Se a gente está vendo nessa lista aqueles livros que, de alguma forma, podem estar apontando aí para o que se leu por conta de um vestibular, né? Então, por um lado, a gente nessas listas que você selecionou, isso não aparece tanto, mas tem outras listas onde entre os 20 primeiros livros, 10 são religiosos, né? Ou é autoajuda, ou é religioso. Então, sem dúvida, eu acho que a gente precisava olhar para essas listas, olhando quem é o leitor que indicou, né? Se ele é um estudante ainda, a faixa etária dele, para a gente conseguir fazer uma análise melhor, né? Para saber se essa leitura, se essa escolha tem sei lá, está vindo, né, de uma formação recente dele, enquanto leitor dentro da escola, se ele é alguém já adulto e que está aí, como você falou, uma memória, né, um livro que ele conseguiu lembrar, porque está na memória dele, mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que fazer uma análise a partir de quem são esses leitores, para a gente, de fato, olhar com maior profundidade para essas listas, ou analisar com maior profundidade essas listas. Mas eu acho principalmente importante todas as inquietações que vocês trazem e que deixam aqui, né, para a gente. Acho que o principal recado que vocês nos deixam é: precisamos aprofundar a análise, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que conseguir aprofundar esses estudos. Mas acho que a gente já está no nosso tempo limite, e é importante a gente agora saber o que o pessoal que está aí nos acompanhando tem como questões, né? A Roberta está me passando aqui, e a primeira pergunta é para Marisa. O nome... Ah, sim, Marisa, a crônica que você leu fez sucesso. O pessoal quer saber qual é o nome da crônica. O pessoal vai estar aí baixando e procurando na internet. Qual é o nome da crônica, Marisa? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Se a Marisa quiser me mandar uma mensagem... Agora vocês estão me ouvindo. Ah, sim. Marisa, o pessoal está querendo saber o nome da crônica do Machado de Assis, que você leu. Essa crônica, ela não tem nome, mas é possível achar na internet como o seguinte dado. É uma crônica que saiu na Semana Ilustrada, em 15 de agosto de 1876. 1876? Uhum. Se você 1876, 15 de agosto, o veículo é Semana Ilustrada. É eu não sei se é um jornal ou uma revista na qual o Machado escrevia quase que semanalmente. Se você puder nos passar, a gente publica no nosso site, aí o pessoal pode baixar. Acho que pode, né? Não sei. Pode. Público, com certeza. Se puder passar, a gente disponibiliza no nosso site. O Paz pergunta:
É possível transformar esse país num país de leitores? Minha pergunta se baseia no questionamento final da Lajolo. Haveria uma resposta? Acho que a pergunta é para Marisa, mas também é para Edmeia. É possível transformar esse país em um país de leitores? É possível, desde que a gente dê condições para as crianças, porque essas crianças, o letramento emergente lúdico, ele é tão fundamental para formar leitores, que a partir daí nós teremos jovens leitores. Então, essa falta de oportunidade que as crianças têm na educação infantil e pela família com pouco letramento, pouco letramento, então, se nós conseguirmos isso, e para isso nós precisamos das salas de múltiplas linguagens, desde a educação infantil, com livros para encantar as crianças, porque o que acontece ao invés disso, eles são alfabetizados de uma forma terrível, com lápis e papel, ficam sofrendo, e como é que vão gostar de ler passando por todo esse sofrimento atroz? Então, é preciso essa fase de encantar as crianças no letramento emergente lúdico para que a gente tenha leitores, porque é a época da plasticidade cerebral. Então, a infância é essa época fundamental para que a gente possa desenvolver o prazer de ler, a competência leitora, né? É através dos livrinhos. Edmeia, e o que a gente faz com o pessoal que não passou por essas salas de multilinguagem, não teve oportunidade de ter uma família leitora, essa oportunidade de ter, né, esse estímulo lúdico para o encantamento, e agora? E quem já está no Fundamental 2, no ensino médio, como é que a gente faz, Marisa, para conquistar esse pessoal que não... Olha, no Fundamental, na formação de professores, nós chegamos a discutir um projeto em que a gente fazia com que os jovens criassem livros. E, para isso, eles precisavam ler muitos livros de literatura infantil. Então, eles começavam a se encantar com os livros de literatura infantil, mesmo jovens. E, para poder criar livros, eles tinham que saber como construir um personagem, como elaborar uma história. Então, foi uma das soluções que nós encontramos para encantar os jovens, é fazê-los criar livros a partir da leitura de autores, lendo muito. Eles foram convidados, isto é, eles tiveram livros à disposição. Então, o nosso problema é de acesso a livros para as crianças. E se nós não tivermos esses livros de literatura infantil, esses livros, esses álbuns, imagem e texto, desde a primeira infância, nós só vamos ter jovens com problemas de leitura. Então, ou o Fundeb resolve a nossa situação, ou nós vamos continuar sendo um país de não leitores. Marisa, o que a gente faz com o jovem, né, que não teve essa família leitora e não passou por essa oportunidade? A gente ainda tem chance de resgatar e de transformar, né, essa pessoa, esse jovem que tem alguma aversão ao livro por conta dessa trajetória dele, transformar num leitor? A gente tem bons mediadores, eu poderia formar esses mediadores para resgatar, né, esse não leitor? Eu acho que a primeira coisa que mediadores, pesquisadores, especialistas, fãs de leitura precisam é deixar de ter preconceito em relação aos livros que a população efetivamente lê. Eu tenho certeza que no momento em que houver fóruns que discutam estes livros que eles dizem que leram, esses autores que eles dizem que gostam, esses autores, esses livros dos quais eventualmente eles gostam, é possível, a partir disso, você desenvolver uma certa confiança nos jovens, nesse pessoal que a gente sempre meio que menospreza, acha que não tem saída, etc. e tal, e fazê-los ler de uma forma mais...
não sei, mais crítica, mais frequente. Eu também. Eu acho que, em vez da gente querer que eles comecem imediatamente adorando um livro infantil que ganhou um prêmio em Bolonha, um livro que faz uma certa metafísica infantil, eu acho que a gente começar a ler a Turma da Mônica com eles já vai fazer uma grande diferença. Uhum. Mas vejam, eu sou um pouco poliana relativamente a isso. Eu acho que a gente esperar que venham saídas governamentais no atual governo, eu não espero nenhuma. Aliás, eu me assusto com um projeto que está em curso no MEC, que se chama Conta para Mim, cuja proposta é distribuição farta de livros de uma péssima qualidade. Pois é, a gente tem até uma pergunta aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a atual onda de cancelamento dos contos de fada do projeto Conta para Mim. E aí tem uma outra, eu já vou falar as duas, porque o nosso tempo está curto. A Cristine pergunta, gostaria que comentassem sobre a responsabilidade, acho que aí essa pergunta vai para a Marisa e para a Edneia, a responsabilidade das faculdades no sentido de oferecer uma boa formação leitora, o contato com as narrativas literárias para que professores, professoras, possam atuar de forma eficaz nas escolas na formação dos seus estudantes, né? Então, o aparelho formador, as universidades estão formando esse professor que vai desenvolver essas práticas leitoras interessantes, necessárias, significativas, e aí, tanto nas escolas infantis, como depois, né, no ensino fundamental 2, no ensino médio, os professores estão sendo formados para serem esses mediadores, para serem esses professores que conseguem cativar, seduzir esse aluno, seja através da Turma da Mônica, seja através dos canônicos. Os professores têm esse repertório, eles estão sendo formados para desenvolver essas práticas leitoras mais estimuladoras? Olha, na Faculdade de Educação, nós trabalhamos com a licenciatura. Então, a formação mesmo de professor final, a formação final. Eles são formados, eles estão entusiasmados, mas eles não encontram biblioteca, não encontram livros. Então, realmente, essa falta de biblioteca escolar, ou sala de leitura, ou sala de múltiplas linguagens, seja lá o que for, é um impedimento muito maior do que falar de formação de professores. A formação, eles são entusiasmados, e, inclusive, muitos deles são leitores, sim. Acontece que, como que você pode trabalhar com livros, com autores, encantar crianças sem material? Pelos estágios que eu coordeno, que eu supervisiono, a gente vê as escolas públicas tremendamente com falhas. E logo vamos ter um painel sobre bibliotecas, né? Então, sim, lá vocês vão ver o problema. A gente vai ver. E acho que é importante lembrar que, segundo o censo do próprio MEC, né, o mais recente, 60% das escolas públicas, né, do ensino básico não tem biblioteca nem sala de leitura. O que falar dos ambientes multilinguagem, né? Não tem uma biblioteca com equipamento, com acervo organizado, no mínimo, em 60% das escolas públicas brasileiras. Tá? Marisa, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa... Vocês têm, né, Mackenzie, USP, sem dúvida, né, eu acho que são espaços de formação de professores bastante especiais, privilegiados, né? Mas a gente tem N outras escolas aí, especialmente particulares, né? Como é que será que estão formando esses professores, né? Bom, eu atualmente sou professora de uma universidade particular, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é particular. É muito especial, né? E que se preocupa extremamente com a formação de professores. Agora, o interessante é que, na minha perspectiva,
não são só as licenciaturas responsáveis pela formação dos mediadores de leitura e pela qualidade dos professores, são todos, inclusive os bacharelados, quer dizer, o curso de letras é fundamental em todas as disciplinas que tem na formação dos professores. Eu acho que se formam os professores, e eu acho que faz parte da formação dos professores a formação para capacitá-los, primeiro, a uma luta política pelas condições de exercício da profissão, e, em segundo lugar, para a capacidade de improvisação com aquele cantinho de leitura que tem na sala dele, com aqueles avisos que tem na cantina da escola ou na sala de merenda, ou seja, a falta de condições. Eu acho que desde a época do Machado de Assis que isso acontecia, não é verdade? E Machado de Assis virou Machado de Assis. Eu acho que a função de um professor, ela, num certo sentido, ela não deve calar as queixas contra o descaso público pela educação, mas ela precisa se empenhar para superar esse descaso das autoridades públicas pela educação. Uma coisa que vale muito a pena ler, eu até tinha selecionado textos, talvez valha a pena vocês fazerem essa publicação aí no site de vocês, depoimentos de grandes escritores, como é que eles chegaram à leitura. Nem sempre eles chegaram à leitura através de materiais requintados e adequados, mas eu queria ouvir um pouco o Castilho sobre essas questões. Aliás, tem uma pergunta, pediram aí para o Castilho falar um pouquinho sobre esse programa do MEC, conta para mim. Bom, eu já ia pedir para falar agora a respeito da primeira pergunta, né? Quer dizer, se é possível formar leitores. Eu acho que, para responder essa pergunta, não dá para colocar apenas em uma ou duas questões, né, de resposta. Eu acho que está na hora da gente ou ler ou reler isso aqui, o Plano Nacional do Livro e Leitura. Porque aqui há uma condensação que vem da contribuição como já disse, de dezenas de especialistas, de militantes pela leitura, de gente que faz leitura no Brasil, que forma leitores no Brasil, onde estão contempladas algumas condições que são fundamentais. E volto a insistir, que dependem de qual política pública se aplica no país em determinados momentos. Quer dizer, se você aplica uma política pública que se concentra apenas, por exemplo, na escola, na educação formal, nós estamos deixando milhões de brasileiros de fora. Eu ouvi uma frase de um secretário da antiga Secretaria de Alfabetização e Inclusão, a antiga SECADI, em 2015, que ilustra bem o que eu estou falando, né? Uma reunião que eu tive com ele para discutir o Plano Nacional do Livro e Leitura, ele me diz o seguinte: aqui e também em vários lugares me pedem que nós temos que fechar a torneira para conter a evasão. Eu acho que nós estamos fazendo muita coisa já para fechar essa torneira, mas o problema que eu tenho maior aqui são os canos furados até chegar à torneira. Ou seja, se perde muita coisa no caminho. Naquele momento, em 2015, ele me dizia que 70% dos jovens brasileiros de 18 anos não voltariam, pelas pesquisas, mais à escola. Então, a gente pode formar leitores se nós conseguimos absorver e tornar em política pública aquilo que já está no Plano Nacional do Livro e Leitura. Não sou eu que digo, nós todos dissemos, depois daquela várias e inúmeras discussões, conversas e conclusões, não é? Quer dizer, você precisa ter atividades de cultura e educação trabalhando juntos nesse sentido, né? A escola, nesses modos que a Edmeia está colocando, e, ao mesmo tempo, a cultura também trabalhando em conjunto, né? Porque, por exemplo, não sei quantos de vocês aqui conhecem, por exemplo, Saracuruna, que é um bairro da periferia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ou Parelheiros, aqui em São Paulo, né? Lá, por intermédio de bibliotecas comunitárias, de trabalhos de mediadores de leitura, se formam leitores desde criança, inclusive em várias faixas etárias, e se reproduz uma literatura, inclusive, de qualidade.
formando, inclusive, escritores, isso já há anos. Né? Agora, isso depende muito de como que as políticas se colocam públicas dentro de uma escala geral. Quer dizer, quando que nós vamos tomar, por exemplo, com as bibliotecas escolares, uma atitude como Portugal, por exemplo, tomou há quase 20 anos, numa reforma imensa das bibliotecas escolares, fazendo um trabalho muito interessante. Ou mesmo aqui no Chile, há mais de 25 anos, com as bibliotecas escolares, que são centros de referência de aprendizagem, e faz um trabalho impressionante do ponto de vista da leitura literária e do fundamento. Então, é possível se informar leitores, mas nós precisamos ter um trabalho concentrado de formação, né? Que envolve todas as especialidades, com todos os requisitos, mas envolve também a cultura e a educação e a sociedade e o Estado. Não isso que nós estamos vendo hoje, que é essa iniciativa que a Marisa já levanta e que tem a pergunta, que é esse programa Conta para Mim, né? De baixíssima qualidade do ponto de vista em todos os aspectos, né? Que até alguns autores, escritores com quais eu conversei esses últimos 15 dias começaram a chamar de Contra para Mim, né? Que é uma coisa de fato, porque vai tudo contra a leitura, contra a autoria, contra as análises, etc. Quer dizer, com duas especialistas, por exemplo, que estão aqui na área de literatura, né? Inclusive literatura de aprendizado, foram buscar uma senhora professora consultora nos Estados Unidos, que nunca nenhum dos especialistas aqui que eu conversei ouviu falar, trazendo o modelo externo para tentar aplicar aqui numa tal de literacia familiar, que parece até na tradução da literacia, o governo se confunde, né? Porque coloca a literacia igual à alfabetização, quando a tradução do termo literacy, do inglês, adotado por Portugal, por exemplo, tem muito mais a ver com o significado do que nós chamamos de leitores plenos no Brasil, né? Ou leitor proeficiente, que o Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional chama, do que a questão simplesmente da alfabetização. Ou seja, há todo um despreparo e, ao mesmo tempo, uma intencionalidade que eu acho muito perversa do ponto de vista de entender a leitura nos mesmos moldes, talvez, juntando duas discussões, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, colocou quando está querendo impor novamente a taxação dos livros. Rico compra o livro que quer, ao pobre, que é a maioria desse país, os livros que nós damos. E os livros que esse governo está dando é essa coleção Conta para Mim. É um desastre. E assim, essa pesquisa só pode demonstrar nos anos posteriores um decréscimo se a sociedade brasileira não disser um basta para isso. Infelizmente, é o que eu acho que a gente vai ter que encarar. Agora, o que a Edmeia nos acabou de ensinar, né, contesta tudo que se propõe nesse programa Conta para Mim, né, da forma como ele é colocado goela abaixo para as crianças, uma coisa extremamente pasteurizada, sem essa coisa do encantamento, enfim, né, eu acho que tudo que ela nos ensinou, né, vai em repúdio a esse projeto, a esse programa. A gente está no limite aí, faltam 2 minutos, acho que para a transmissão cair. Eu queria pedir para que vocês deixassem uma última mensagem. Eu já vou agradecer muitíssimo a todos vocês, aprendemos muito, obrigadíssimo. Desculpa pelo pouco tempo, acho que vocês têm tanto para nos ensinar, né? E o tempo é pequeno, mas vamos ver uma forma de continuar. Mas agora a voz está, a despedida, os agradecimentos ficam com vocês. Castilho, você começa, já que você foi o primeiro a falar. Rapidinho, gente, rapidíssimo. Tem 2 minutos para os 3. Tá certo, obrigadíssimo aí, mais uma vez, pela companhia na live, pelo convite e pela assistência também, né? Lembrando que, apesar de todos os números e tudo que foi falado aqui, nós não podemos deixar de procurar construir um Brasil de leitores. Exemplos há muitos, muita gente lutando, muita gente fazendo o que precisa ser feito, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, Castilho.
Edmeia. Sou eu? Sim, desculpa, falei baixo. Edmeia. Então, agradeço muito, Joara, e essa pesquisa, Retratos da Leitura do Brasil, realmente enriqueceu muito minha visão sobre o projeto e sobre os problemas de leitura, e eu vou continuar lutando pela sala de múltiplas linguagens. Tomara você consiga. Vai ser a nossa solução. Nós vamos aqui, né, lutar juntos para você conseguir. Essa é a solução para o nosso letramento emergente lúdico e solucionar o problema de alfabetização, acabar com as dificuldades de leitura das crianças. Só assim eles vão começar a gostar de ler. Impossível gostar de ler sendo alfabetizados com estigmas, com traumas. É só. Parabéns, Joara, pela coordenação. Vamos pedir só para você dar uma olhadinha no programa Conta para mim e depois nos dizer, com toda a tua experiência, o que você acha dele, tá? A gente espera isso. Marisa, agora é você. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a chance de discutir a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, agradecer a companhia dessa discussão de hoje, agradecer aos pacientes ouvintes de todos nós e desejar uma boa noite e uma boa leitura para todos. Bye! Obrigada, gente. Boa noite. Se a gente deixou de responder alguma questão, depois a gente tenta encaminhar aí via WhatsApp, via alguma forma que chegue até vocês. Obrigadíssimo, né, por esse momento de aprendizagem. Até a próxima. Terça-feira, estamos aqui novamente, agora com as bibliotecas. Aguardo todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.